Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Ó, a gente vai estar começando agora o conteúdo de modelos atômicos. Eu tinha pedido a vocês fazerem uma pesquisa sobre os modelos para ter um certo entendimento. Agora eu vou dar uma explicada, certo? Explicar uma versão um pouco complicada, mas enfim, falar um pouquinho sobre cada um desses modelos, tá certo? A evolução dos modelos atômicos. Como foi que começou todo o início do pensamento de como seria um átomo? Hoje a gente compreende que o átomo é uma das menores partículas da matéria. Então, toda a matéria é composta de átomos. Então, os primeiros a pensar foi filósofos. Então, os filósofos começaram a pensar como seria a menor parte da matéria. Se que a gente começasse a dividir a matéria em vários pedaços, fosse dividindo, 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 chegava um ponto em que a matéria não seria mais divisível. Chegaria a uma estrutura, a uma partícula, que ela não conseguiria mais ser dividida. E é aí que surgiu o nome átomo, que significa a de negação, tônico de divisível. Então, não divisível, certo? Então, ele considerou que existia uma partícula, a menor partícula da matéria, que ela não poderia ser mais dividida, tá certo? Então, ó, os primeiros que imaginaram a existência dos átomos foram os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, em aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Certo? Segundo eles, tudo seria formado por minúsculas partículas indivisíveis. Daí a origem do nome átomo. Vamos a vocês, não partes ou não divisível. Okay? Então, apenas a última parte da matéria, que não era mais possível ser dividida. Certo? No entanto, essas ideias não puderam ser comprovadas na época. Então, basicamente, eles tiveram a compreensão que existia. Eles não fizeram nenhum experimento científico, eles não foram cientistas. Eles só deram um chute de que existia aí a menor partícula da matéria que não teria mais como dividi-la, certo? Daí então, a partir do momento que a humanidade foi avançando, evoluindo, cientistas, conhecimento, foram se propondo novas teorias, certo? O primeiro modelo atômico foi chamado modelo atômico de Dalton, ou também de bola de bilhar. Lembra aquelas bolas de sinuca? Então, Dalton considerou o seguinte, que a matéria ela é formada por átomos, que são partículas minúsculas, e maciças, esferas esféricas e indivisíveis. Então, a menor parte da matéria, na compreensão de Dalton, era que eram esferas, bolas, certo? Maciças, ou seja, muito resistentes e indivisíveis, que não poderia mais ser dividida, certo? Esse foi o primeiro modelo atômico, que foi o modelo atômico proposto por Dalton. Basicamente, ele se baseou nas ideias de Leucipo e Demócrito, certo? De ter uma compreensão um pouco melhor sobre como seria a menor partícula da matéria. Após isso, veio o modelo atômico de Thomson. Então, ó, por meio de um experimento com uma ampola de Crookes, que é um tubo de vidro fechado com eletrodo positivo e um negativo, onde se colocavam gases em pressões baixíssimas e submetidas a altas voltagens. Então, a ampola de Crookes é uma situação que a gente vê posteriormente, tá certo? Mas, nesse caso, ele utilizou um sistema que já se conhecia, criado por Crookes, que trabalhava com sistemas elétricos, cargas elétricas positivas e negativas. Então, a partir de um experimento com isso, Thomson descobriu que existem partículas negativas, ou seja, existiam partículas negativas que eram atraídas por polos positivos, certo? Por eletrodos positivos. Isso significa que o modelo de Dalton estava errado, porque o átomo seria divisível. Então, ele percebeu o seguinte, que o átomo ele possui outras partículas. Além em si do átomo, ele possui uma partícula subatômica. Então, foi a primeira partícula subatômica menor que um átomo, que no caso teria carga elétrica negativa, o qual ele deu o nome do que chamamos de elétrons. Então, os elétrons são as cargas elétricas negativas presentes em um átomo. Lembrando que o átomo, na maioria das vezes, um átomo de elementos químicos é neutro, ou seja, ele possui carga elétrica positiva, mas também possui carga elétrica negativa. E a quantidade de cargas sendo
iguais. Então, ó, visto que o átomo é neutro, cargas positivas também deveriam existir. Assim, Thomson propôs o seguinte em 1898. Observem o ano, que há muitos anos atrás. O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga elétrica positiva não maciça, incrustada de elétrons, no caso, carga elétrica negativa, de modo que sua carga elétrica total é nula. Ou seja, basicamente ele considerou o seguinte, que o átomo era uma esfera que continha carga elétrica positiva, mas ao redor dele, ou dentro dessa massa positiva, ia conter partículas subatômicas chamadas de elétrons, com carga elétrica negativa. Então, o modelo atômico de Thomson, ele ficou conhecido como modelo atômico do pudim de passas. Pudim ou bolo de passas. Ou seja, basicamente, uma massa uma esfera contendo carga elétrica positiva cheia de elétrons com carga elétrica negativa, que isso dava ao átomo a sua característica de neutralidade. Então esse foi o modelo proposto por Thomson. Rutherford. O Rutherford, ele basicamente ele tentou tirar foto de um átomo. Ele utilizou radioatividade, radiação, para se chocar com uma placa de ouro e meio que tentar tirar foto de um átomo. Então, ó, ele realizou um experimento que bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. O que é partícula alfa? Radiação. Nós chamamos de radiação alfa. Emitidas por uma amostra de polônio, que é um material radioativo, que ficava dentro de um bloco de chumbo, com um pequeno orifício pelas quais as partículas passavam. Então, por meio dos resultados desse experimento, Rutherford percebeu que, na verdade, o átomo não seria maciço, como propôs o modelo de Dalton e o modelo de Thomson. Então, ó, quando ele chocou a radiação contra essa folha de ouro, numa placa, como fosse uma placa fotográfica, uma placa de raio-x, ele percebeu o seguinte, que parte da radiação ela retornou, ela se chocou com alguma coisa e retornou. Boa parte da radiação, quase toda a radiação, ela passou de forma direta e uma parte da radiação ela sofreu um pequeno desvio. Ou seja, a parte que retornou se chocou com um núcleo pequeno e denso. A parte que ultrapassou totalmente sem sofrer nenhum desvio, nem retornar, ela encontrou várias áreas livres, vários espaços vazios. E a parte da radiação que sofreu desvio foi a radiação que se chocou com os elétrons, certo? Então, para Rutherford, o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo, aqui ó, pequeno e denso, de carga elétrica positiva, e a eletrosfera, que basicamente são os elétrons girando ao redor desse núcleo, certo? De carga elétrica negativa. Então, basicamente, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo atômico do sistema solar. Nós temos um núcleo, que representaria o Sol, e os elétrons girando ao redor desse núcleo, que representariam os planetas. Então, esse foi o modelo atômico de Rutherford. Em 1932, o cientista Chadwick descobriu uma terceira partícula subatômica, o nêutron. Então, inicialmente, Rutherford ele tinha descoberto um núcleo pequeno e denso de carga elétrica positiva. O outro cientista, que agora eu não lembro, ele descobriu as partículas subatômicas responsáveis pela positividade do núcleo, ele deu o nome de prótons. Então, os elétrons tinham carga elétrica negativa e os prótons carga elétrica positiva. Com Chadwick, ele propôs a existência de uma nova partícula subatômica, a qual ele deu o nome, nesse caso, ele deu o nome de nêutron. Então, o núcleo de um átomo ele contém uma partícula subatômica neutra, que não tem nem carga elétrica positiva nem carga elétrica negativa. Uma das funções do nêutron do núcleo do átomo é dar uma estabilidade ao núcleo. Então, ele pode também dar instabilidade. Elementos radioativos é onde o núcleo ele é instável, principalmente por causa dos nêutrons. E no caso dos nêutrons, também podem dar estabilidade ao núcleo, certo? Então, o núcleo ele é composto de prótons e de nêutrons. E a eletrosfera vai conter
elétrons de carga elétrica negativa, sendo os prótons de carga elétrica positiva, os elétrons de carga elétrica negativa e os nêutrons de carga elétrica neutra, ou basicamente sem carga elétrica. E aí começou a entender um pouco dessa energia. Se tem carga elétrica, possui energia. Foi aí que entrou Bohr, ou chamado também de Niels Bohr. Ele pegou os estudos de Rutherford e o modelo atômico de Rutherford e começou a trabalhar em cima dele. Começou a estudar ele e envolver energia. Se tem carga elétrica, possui energia. Então, ó, esse modelo recebeu esse nome porque em 1913 o cientista Niels Bohr propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, apenas aprimorando, ou seja, ele melhorou o modelo de Rutherford, certo? Entre os principais postulados, ele dizia o seguinte: os elétrons movem-se em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma energia bem definida, constante, ou seja, um nível de energia. Então, do mesmo jeito que a gente tem o Sol e vários planetas girando ao redor desse Sol, a gente vai ter também elétrons girando ao redor desse núcleo. E eles não podem estar no mesmo local. Porque se eles estivessem no mesmo local, eles vão se chocar. Então eles vão estar em órbitas diferentes, então vão estar em locais diferentes, girando em distâncias diferentes do núcleo. E cada uma dessa distância vai ter uma certa quantidade de energia, certo? Lembrando, quanto mais distante é do núcleo o elétron, mais energia esse elétron possui, ou mais energia essa órbita possui, certo? Então, observem aqui, você tem um núcleo contendo prótons e nêutrons e vão possuir orbitais, onde dentro dessas orbitais vão conter elétrons, certo? E claro que essas orbitais vão ter uma certa quantidade de energia. Então, esse foi o modelo proposto por Rutherford Bohr, que é camadas eletrônicas, a existência de camadas eletrônicas orbitais, ou seja, áreas onde os elétrons giram ao redor do núcleo, em que eles vão ter certa quantidade de energia. Então, até aquele momento, se tinha a compreensão de 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, certo? São as 7 camadas eletrônicas. Quanto mais distante do núcleo, certo? Maior será a energia, certo? Maior será a energia. Quanto mais distante do núcleo, maior vai ser a energia. Então, a camada mais energética é a camada Q, ou a sétima camada. Mais próxima do núcleo, menor é a energia, certo? Então, tem alguns modelos finais que a gente vai dar só uma breve compreensão. Vamos lá. Broglie. Observe que Bohr ele propôs que os elétrons giravam de forma circular ao redor do núcleo. Já Broglie ele formulou o seguinte postulado: a todo elétron em movimento está associada uma onda característica. Admitindo-se esse comportamento dualístico, chocando-se diretamente com as proposições anteriores, que afirmavam que o elétron descrevia órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, ó, o que significa? Bohr, Rutherford, eles compreendiam que o elétron girava dessa forma aqui, ó, circular ao redor do núcleo. Já a partir de Broglie, ele propôs a teoria da dualidade, certo? O que seria isso? É que o elétron não gira de forma circular. Ele pode, em certos momentos, estar longe do núcleo ou, em certos momentos, ele pode estar perto do núcleo. Então, o giro em torno do núcleo não é de forma totalmente circular. Então ele fica variando a aproximação, como também o distanciamento do núcleo do átomo, certo? Heisenberg, que ficou conhecido também como princípio da incerteza. Heisenberg ele tentou determinar a posição, velocidade exata dos elétrons ao redor do núcleo. E ele nunca conseguiu. Então ele propôs o princípio da incerteza, que é impossível determinar a polarização exata do elétron ou a velocidade dele. Então, o modelo atômico dele observa o seguinte: existe um núcleo, e ao redor desse núcleo uma nuvem eletrônica, é uma nuvem de elétrons. Que essa nuvem de elétrons significa o seguinte: existem elétrons ali, eu só não sei onde exatamente. Então, isso foi conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg.
Uma dica que eu dou a vocês, se entender um pouquinho sobre Heisenberg também, sobre química, é uma série chamada Breaking Bad. Breaking Bad conta a história de um professor de química que descobre que está com câncer terminal e a família dele passa por necessidades e nem todo o dinheiro que ele recebe como professor vai dar para sustentar ou deixar uma certa quantidade de dinheiro para a família. Então ele começa a produzir drogas. Drogas e vender essas drogas para conseguir dinheiro. E o nome que ele utiliza, o codinome que ele utiliza dentro do tráfico é Heisenberg. Que basicamente ele quis dizer o seguinte: se o princípio da incerteza é impossível determinar a localização de um elétron, ele usou Heisenberg apenas para fazer uma analogia, dizer o seguinte: é impossível determinar quem é Heisenberg, quem realmente é o traficante. Então é uma série muito interessante e bastante legal com relação à química. Para quem não gosta de química, tem dificuldade com química, pode ter certeza que após assistir essa série, vocês vão acabar gostando. Tá certo? E por último, chamado Schrödinger. Schrödinger ele propôs o modelo de orbitais atômicos, conciliou os postulados de Broglie e Heisenberg, formalizando a ideia de que o elétron apresenta comportamento dual, ou seja, dualidade, onda, então ele pode variar, pode sofrer variações. O modelo atômico de Schrödinger apresentou um modelo de orbital tridimensional para cada um dos subníveis de energia e possibilitou a compreensão do fenômeno da hibridização em átomos de carbono, permitindo a determinação da geometria molecular de diversas substâncias químicas. A geometria molecular, por sua vez, permite a previsão de propriedades físicas e químicas de diversos compostos. Com certeza, na cabeça de vocês aí começou blá, 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 blá. Resumindo, ele propôs isso aqui, ó, modelos tridimensionais das órbitas ao redor do núcleo. Como é que os elétrons eles giram ao redor do núcleo? E são essas orbitais que giram. Então, isso aqui são os modelos tridimensionais de Schrödinger. Então, esse foi o último modelo atômico até hoje proposto. Então, a gente consegue compreender como é que é feito os elementos químicos, como é que os compostos orgânicos, os compostos químicos, eles estão organizados de forma tridimensional. Tá certo? Então, pessoal, tá parando por aqui, certo? Próximo, vou estar passando a atividade para vocês e também a gente vai ter alguns outros conteúdos, algumas outras coisas que eu vou estar trabalhando com vocês, tá certo? Dentro também dos modelos atômicos. Então, thank you.